Bom, mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar para o seu coração mais uma vez uma palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Quero ler em Jó, capítulo 2, versículo 7 e 8. Livro de Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8. Hoje eu vou trazer uma mensagem baseada num estudo da Bíblia Pentecostal sobre o sofrimento dos justos. Então eu vou trazer vários apontamentos aqui sobre por que o justo sofre, quais as finalidades do sofrimento, né, e quais os motivos, né, que Deus permite nós sofrermos, e o que é necessário a gente fazer em cada circunstância adversa, porque nós vamos observar aqui alguns motivos que os cristãos sofrem, né? Então é necessário nós percebermos qual é o motivo do sofrimento, né? Se é por pecado, a gente vai ver aqui, se é por provação divina, se E quando a gente percebe, né, qual o motivo do sofrimento, o estudo traz o que nós devemos fazer, né? O que o cristão deve fazer diante de uma situação como essa. Então eu vou ler Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Bom, o patriarca Jó, ele é um exemplo de um homem que foi fiel a Deus. O livro de Jó, ele tem uma peculiaridade. Acredita-se que seja o livro mais antigo da Bíblia, né? Alguns acreditam que possa ter sido escrito por Moisés, ou interessante, né, que assim a data dele é incerta, o autor é desconhecido, e trata o tema, né, porque sofre o justo. Interessante que a história se desenrola de um homem que é fiel a Deus, né, assim basicamente falando, tem uma família abençoada, ele é rico, tem bens, teme a Deus, respeita a Deus, e Satanás pergunta, né, chega diante de Deus e faz um questionamento. Na verdade é o próprio Deus que dá testemunho dele, né? Você tem observado lá na terra, onde você vem, Satanás? De passear a terra, da itinerância, né? Passear a terra e observar a terra. Assim, e Deus, né, cita Jó, fala, tá vendo lá o meu servo Jó, justo, fiel, temente a Deus, que desvia-se do mal e tal. Então Deus dá esse testemunho dele, né? Fala, rapaz, assim é fácil servir o Senhor, ué. O Senhor abençoa ele, tira dele pra você ver se ele vai continuar sendo fiel. Aí Deus conhece. Quando Deus sabe que nós conseguimos suportar, Ele permite acontecer, né? Deus deu estrutura para que Jó suportasse tudo isso. É interessante que quando ele perde tudo, ele perde seus bens, seus filhos, né? Ele não pecou, ele não deixou de acreditar em Deus. Até mesmo a sua mulher depois falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Satanás vem em uma segunda ocasião, né? Fala, não, mas toca na saúde dele e tal. E mesmo assim ele permaneceu fiel, um exemplo de fidelidade. O pior de tudo foi, assim, além de ter esse sofrimento terrível, né, de perder os seus familiares, de seus filhos, né, de tudo que ele tinha, ter uma vida, né, uma vida estruturada, abençoada, ele passou a ter um sofrimento muito grande, uma dor muito forte, né, e até a questão da saúde dele. E os amigos ainda, não sei se umas misérias dessas pode falar que é amigo, criticando ele, falando que Deus estava correto, né, porque Deus estava punindo ele pelo pecado, e na verdade não era isso, né. Interessante que Deus muda o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né, e na verdade os amigos dele só acusaram e falaram, não, Deus está certinho, você pecou, você está errado, e ele, não, eu não estou errado e tal. E a gente observa isso na vida dele, né? Uma vida assim, de uma pessoa que passa por um sofrimento que ele não causou, né? Não foi consequência da falha dele, apesar que é claro que ele não era perfeito, né? Todo ser humano
ele é falho, fraco, mas ele não, naquela gravidade, ele não causou nenhum dos sofrimentos, né? Foi tudo permissão de Deus, dentro da vontade de Deus. Vamos lá. A fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições. Então não quer dizer que o cristão sendo fiel, ele vai, né, viver só vitória. Não, ele pode passar por situações difíceis, de aflições, de dores, de sofrimento. Atos dos Apóstolos mostra isso, né? Tem uma referência aqui de Atos 28, 16. Então, na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. Então, nós poderemos passar por dificuldades. João 16,33, o próprio Cristo disse, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus, ele falou isso. Ele falou que aqui na terra nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por provações, né? E eu não entendo esse evangelho que as pessoas falam aí de que aceitou Jesus, você não sofre mais. Isso é mentira. Até o próprio Jesus ele diz, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí tem uma pergunta interessante aqui. Diz assim, ó, por que sofrem? Por que os crentes sofrem, né? Por que os justos sofrem? A Bíblia contém inúmeros exemplos, né, numerosos exemplos de pessoas que passaram por sofrimento, tendo uma vida de santidade, de retidão. Né? A gente vê o próprio José, né, o 11º filho de Jacó, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi preso injustamente. Depois Deus abençoou e ele se tornou, né, o primeiro-ministro lá do Egito. E ele então, Deus através dele preservou a vida da humanidade na época, né, que veio uma grande seca sobre a terra. Então Deus abençoou grandemente e ele sofreu de uma forma indesejada, né? Davi também passou por vários sofrimentos. É bem verdade que alguns ele procurou, né, como ele se prostituiu e mandou matar Urias, e se prostituiu com Batseba. O filho Salomão era filho de Batseba, né? E Batseba era casada com Urias, então assim, ele causou parte do seu sofrimento, mas muitos dos sofrimentos que ele passou também, por ser um homem segundo o coração de Deus, foi permissão de Deus, né? Ele sofreu, passou por perseguições, Saul queria matar ele a todo custo, né? E ele escapou várias vezes, e Deus livrou ele do mal. Até o seu próprio filho Absalão tentou matar ele em algumas ocasiões. Então Jó também é um exemplo disso, Jeremias é um exemplo disso, o apóstolo Paulo é um exemplo de sofrimento. Todos eles passaram por inúmeras dificuldades e passaram glorificando a Deus. O estudo é meio extenso, mas eu quero, de uma forma bem simplificada, né, responder a essas perguntas: por que os crentes sofrem? Ou por que, né, o justo passa por sofrimentos? A primeira questão aqui é que o crente experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva eles erram, então a consequência da queda de Adão e Eva no jardim é o primeiro sofrimento. Quando o pecado ele entra no mundo, ele traz a dor, ele traz a tristeza, ele traz o conflito e também a morte do ser humano, né? Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 16 ao 19, a gente vê essas consequências. E a Bíblia afirma em Romanos 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, quando Adão ele peca, a morte passa como consequência a todos os homens, e por isso é uma falha espiritualmente genética, se é que a gente pode usar esse termo, né? Então, realmente, a totalidade da criação geme sobre esses efeitos, né? Sobre os efeitos do pecado, sobre as consequências do pecado. E o que é o pecado? Errar o alvo. O ser humano, quando ele erra o alvo, ele deixa de agradar a Deus, ele faz algo que desagrada a Deus, isso é pecado, né? Isso é aquilo que nos separa, que separa o homem de Deus. Então, pecado, a consequência do pecado foi, a maior delas, né, além do sofrimento, da tristeza, da dor, é a morte. Então o homem não foi criado para morrer. A morte veio como consequência da desobediência de Adão e Eva no jardim. Então
A criação ela geme os efeitos, né, do pecado e anseia por um novo céu e uma nova terra. Se a gente observar em Romanos 8:20, lá fala sobre a questão que o nosso espírito ele geme, aguardando a redenção. Então é nosso dever, nesse caso, né, sempre recorrermos à graça, fortaleza e consolo divino. Então nós precisamos recorrer à graça de Deus, que a graça é favor imerecido, é um dom imerecido. Então é algo que é pela graça que nós somos salvos. Bom, por que os crentes sofrem? Segundo, certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem, consequência de seus próprios atos. Então tem muitos que são tolos, que vivem uma vida pecaminosa. A Bíblia diz que se nós plantarmos na carne, nós vamos colher a morte. E se nós plantarmos no Espírito, nós vamos colher, então, vida espiritual, bênçãos, né? Muitas pessoas, em Gálatas 6:7, diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então é a lei da semeadura, isso vale para todas as pessoas. Não adianta, eu, por exemplo, não ter uma boa alimentação, eu vou adquirir obesidade, doenças cardíacas, cardiovasculares, se eu não tiver uma vida sensata, usar a sabedoria para cuidar bem do meu corpo, para dormir na hora certa, eu vou ter problemas. É igual alguém que aí embriaga e pega um automóvel e sai, isso vai cometer, uma forma, ou dirige o seu automóvel de forma imprudente, o que vai acontecer com ele? Pode acontecer um acidente, ele vir a falecer, Então, isso é uma questão até natural, Se você não tem sabedoria, se você vive uma vida sem conhecimento, sem usar a sabedoria de Deus, sem cuidados, os hábitos alimentares, então a pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde e vários problemas. Então é nosso dever sempre proceder com sabedoria de acordo com a palavra de Deus e evitar tudo o que nos priva, o que nos priva do cuidado de Deus. Então é interessante que a gente tenha isso em mente. Sempre procurar viver uma vida com sabedoria, usando os conhecimentos que a gente adquire, tanto da palavra quanto conhecimento terreno, humano, para que a gente consiga ter uma vida com sabedoria. Então, 3. O crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar no mundo pecaminoso e corrompido. Em uma certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele estava pregando em Atenas, lá no Areópago, e ele observou que a cidade estava entregue à idolatria, ao pecado, e a Bíblia diz que ele se comoveu, ele estava esperando outros irmãos chegarem na segunda viagem missionária, ele havia sido perseguido em cidades anteriores, depois ele vai para Efésios, mas ali ele prega a palavra de Deus de uma forma assim, ele ficou contristado de ver as pessoas sendo submetidas ao senhorio do inimigo, de Satanás. Então ele sofria por isso. No espírito ele sofre por habitar no mundo pecaminoso e corrompido. Então os efeitos do pecado a gente sente em vários, é possível perceber esses efeitos, e isso nos traz aflição e angústias, A gente vê aí tantas pessoas que estão sendo dominadas pela sua própria natureza, e a gente sabe que essas pessoas, se não se converterem, não terão a salvação, E a Bíblia diz que muitos caminhos que parecem direito, mas seu fim são caminho de morte. Então estão distante de Jesus. E se não se converterem, infelizmente não terão a vida eterna, serão condenados e passarão a eternidade, sendo atormentados no lago de fogo. Essa é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Então é nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado. Então os crentes enfrentam ataques do diabo, é uma outra forma de sofrimento, porque Deus, Ele permite, só que o crente ele gosta de falar que tudo é o diabo, Tudo é o diabo é o diabo. Não, quem está no controle é Deus. Então Deus permite acontecer ataques do diabo na nossa vida, principalmente, por exemplo, aqui na vida de Jó. Então,
quando Deus permite, é a vontade permissiva de Deus, e tem dosagem, né? É meticulado isso. Esse sofrimento ele tem limite, não é, né? Satanás não tem liberdade para fazer o que quer, até porque nós somos protegidos por Deus e guardados por Deus. Então Deus ele está sempre cuidando dos seus, né? Então o crente ele enfrenta ataques do diabo. As escrituras claramente mostram que Satanás como Deus deste século, né? Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus. E ele controla o presente século mal, 1 João 5,19. E tem outras referências aqui, Hebreus 2,14. Ele recebe permissão para afligir crentes de várias maneiras. Então, se a gente pegar 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se nós não estivermos espertos, né, atentos, ligados em Cristo, vivendo uma vida de santidade, ele está pronto para entrar, matar e destruir. Esse é o ofício de Satanás, fazer, né, o mal. Então, Jó era um homem reto, temente a Deus, e foi atormentado por Satanás por permissão de Deus. Então Deus permitiu, falou, não, pode lá tocar na vida dele, tocou. Depois Deus permitiu, ele falou, você vai tocar na saúde dele, mas você não vai matar ele. Então tudo, né, Deus permitiu. Até tem uma passagem que Jesus fala assim, olha, Satanás pediu para cirandar com vocês, com os discípulos, né, Jesus falando com os discípulos, e eu não deixei. Porque Deus sabia, né, o próprio Cristo sabia que eles ali naquele momento eles não tinham condições de vencer. Então, quando Deus sabe que nós não temos condições de passar por isso, Ele não permite. Se nós estamos passando por dificuldades, é óbvio que Deus vai nos dar condições de suportar. Em 1 Coríntios 10,13 mostra isso. Diz, não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então, Deus ele permite, né, que Satanás atormente os cristãos e tente, como foi no caso de Jó. Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes. Então, as pessoas que são servas de Satanás, elas têm prazer em perseguir os cristãos, né? Isso é algo nítido, né? A Bíblia diz em Mateus 10:28, e odiados de todos serei pelo meu nome, mas aquele que permanecer até o fim, ele será salvo. Então, é nosso dever revestir-nos de toda a armadura de Deus. Em Efésios 6:10 diz lá, para que vocês consigam suportar o dia mal, vocês devem, né, se revestir com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então, com essas armas, cinto chamado verdade, então com essas armas nós vamos conseguir vencer, né? E estar sempre equipado e vivendo uma vida de santidade e obediência a Deus, e decididos a permanecer sempre fiéis a Deus, né? Então, nós vamos sofrer sempre constantes ataques satânicos. E nesse caso também é nosso dever, uma vez que todos os crentes também são chamados a sofrer perseguição e desprezo por causa da justiça, continuar firmes, confiando naquele que julga com justiça. Então, confiar em Deus. Então, um quinto momento aí, além do crente experimentar aí, número 1, né, experimenta o sofrimento como decorrência da queda de Adão. 2, certos crentes sofrem porque plantam, né, eles vivem uma vida pecaminosa. 3, o crente sofre, pelo menos o seu espírito, porque está no mundo pecaminoso. 4, os crentes sofrem ataques de Satanás. E 5, de um ponto de vista essencialmente bíblico, o crente também sofre porque nós temos a mente de Cristo. Então isso também, nós temos os mesmos sentimentos que Cristo tem, ou deveríamos ter, né? O cristão verdadeiro ele tem. Ser cristão significa então estar em Cristo, estar em união com Ele. Então nós vamos compartilhar os mesmos sofrimentos. A Bíblia diz, né? Para a gente se alegrar com o que alegra, chorar com o que chora. Por exemplo, quando Jesus ele olha a agonia da cidade de Jerusalém, ele lamenta, né?
porque eles não queriam aceitar a salvação. Então ele chorou em agonia, ele falou: "Ei, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos", né? Ele fala mais ou menos assim, e vê a cidade entregue, né, à idolatria, ao pecado, e não aceita Jesus, né? Também devemos chorar pela pecaminosidade e condição perdida da raça humana. Paulo, ele inclui na lista dos seus sofrimentos o amor e a preocupação diária com as igrejas, né? Porque ele falou: "Olha, eu tenho temores, eu tenho várias dificuldades, mas ainda tenho a preocupação das igrejas, né? E ele falou que sentia dores de parto, como se ele sentisse dores de parto pelas as suas ovelhas, né? Pelas pessoas que serviam a Deus nas igrejas, que ele tinha um amor fenomenal, e quando as igrejas estavam desobedecendo a Deus, não estava seguindo as orientações, por exemplo, a igreja de Gálatas. Gálatas havia se praticamente perdido, né, o rumo, estava circuncidando, e várias igrejas, né, problemáticas. A igreja de Corinto também, uma briga terrível lá. Então, várias igrejas tiveram vários problemas, e isso afetou o apóstolo Paulo, e deve nos afetar também, porque nós temos a mente de Cristo, e a gente sabe que a realidade são a maioria das pessoas não servem a Deus, e infelizmente, se não se converterem, terão um fim trágico. Então também nós devemos chorar por essa pecaminosidade, pela condição da raça humana, né? Então essa angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo, ela deve ser uma parte natural da nossa vida. Chorai com os que choram, né, como diz Romanos 12:15, e para a gente alegrar também com os que se alegram. Mas é nosso dever, então, dar graças a Deus, pois assim como os sofrimentos de Cristo são nossos, assim também nosso é o seu consolo. Então ele nos promete consolo. 2 Coríntios 1:5 mostra isso. Então uma outra causa aí que o cristão sofre, Deus pode usar o sofrimento como catalisador para nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Então, frequentemente ele emprega o sofrimento a fim de chamar para si o povo desgarrado para o arrependimento dos seus pecados e renovação espiritual. Então, no livro de Juízes a gente vê muito isso. Ele permitiu o povo sofrer porque o povo estava em pecado, em desobediência, né? E para fazer com que o povo se convertesse. Até aquele versículo de 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Geralmente eles faziam isso por causa do sofrimento que eles passavam, né? Letra B. Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé e para ver se vamos permanecer fiéis a Ele. Então Ele testa também. São provações que nós passamos, né? E a prova da vossa fé, como diz Tiago 1:3, né? Então elas são um meio de aperfeiçoamento da nossa fé. Então o ouro ele é provado pelo fogo, né? Então nós também passamos por várias dificuldades, e esse sofrimento para que Deus nos faça ter experiência. Então é nosso dever reconhecer que uma fé autêntica resultará em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Deus emprega o sofrimento não somente para fortalecer a nossa fé, mas também para nos ajudar no desenvolvimento do caráter cristão e da retidão. Então muitas vezes nós passamos por dificuldade também para desenvolver o caráter cristão e mostrarmos que nós somos transformados, né? Para sermos aprovados. Então, segundo vemos na carta de Paulo e Tiago, a gente observa que ser paciente, a gente vai conseguir isso mediante sofrimento, né? Em Romanos 5:3 lá, ele fala que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Então quando a gente pede, né, me dá paciência, você vai ter tribulação, você vai ter dificuldades para aprender a ser paciente, né? Então tem até gente aí que fala: não, você não pode pedir paciência, que Deus vai te dar problema. Não, peça paciência, pode continuar pedindo, não tem problema não. Então no sofrimento nós aprendemos a depender menos de nós, e aprendemos a depender mais de Deus e da sua graça. Esse é um exemplo, o povo de Israel, né? Eles
quando estiveram no deserto, estiveram na dependência de Deus. Então é nosso dever estar afinados com aquilo que Deus quer que aprendamos através do sofrimento. Sempre é interessante nós procurarmos entender o que Deus quer nos ensinar nesse momento adverso. Então Deus também pode permitir que soframos dor e aflição para que possamos melhor consolar e animar outros que estão a sofrer. Então muitas pessoas passam por situações duras, difíceis, para ele ter experiência, né, para ajudar as demais pessoas que podem estar aí passando por situações semelhantes. Então Deus ele fala, olha, eu já passei por isso, eu sei como é, né, e é extremamente complicado nós passarmos às vezes por algumas dificuldades, mas Deus nos dá força para consolar os nossos amigos, os nossos irmãos. Então é nosso dever usar a nossa experiência divina do sofrimento para encorajar e fortalecer os outros crentes. O apóstolo Paulo ele falava que as prisões dele ajudavam a crescer o evangelho. Então, finalmente, Deus ele pode usar e usa mesmo o sofrimento do justo para propagar o seu reino e o seu plano redentor. Então, com o sofrimento, ele leva, né, até o evangelho de Cristo a crescer, e Deus pode usar isso para propagar o reino de Deus. Por exemplo, toda a injustiça que foi feita lá com José, né, quando os irmãos dele o venderam, né, em Gênesis 45:7 diz assim, ó, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então foi uma providência divina. Deus permitiu aquilo tudo acontecer com ele. O interessante é que ele não questiona. Ele não fala, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Pelo menos a Bíblia não mostra isso. Pode ser que ele tenha questionado, né? Mas a gente entende que ele aceita a vontade de Deus e se adapta às mudanças e continua fiel a Deus. Eu sei que Deus está comigo e Deus sempre abençoou onde ele foi. Onde ele esteve, mesmo na prisão, Deus estava com ele. Então ele desfrutava da presença de Deus em todos os lugares que ele estava, nem não guardava ódio, rancor de ninguém. O primeiro talvez que ele podia ir perseguir era a mulher de Potifar, né, quando ele se tornou governador, mas ele nem atrás dela foi, perdoou os irmãos dele, porque quem tem intimidade com Deus, ele sabe que o rancor só faz mal, o ódio só faz mal, e ele então procura viver uma vida santificada e sem levar peso, né, desejar o mal para as pessoas. O principal exemplo aqui então também é o sofrimento de Cristo, santo e justo, né, que ele sofreu de forma terrível, né, carregou a cruz, foi humilhado, morreu morte de cruz para nos dar a salvação. Então ele experimentou perseguição, agonia, morte, para que o plano divino, né, o plano divino da salvação fosse plenamente cumprido. Então isso não exime da iniquidade aqueles que o crucificaram, né? Eles têm uma responsabilidade muito grande, né, de ter matado Jesus, mas era através deste sofrimento de Cristo, Deus cumpriu então o plano divino para a salvação. Então Deus pode usar o sofrimento do justo pelos pecadores para os seus próprios propósitos e sua própria glória. O relacionamento de Deus com o sofrimento do crente. Então vamos ver como que Deus se relaciona com o sofrimento do crente. Primeiro, Deus ele acompanha o nosso sofrer. Então ele não deixa a gente, né, a Deus dará, né, como a gente diz, abandonado. Não. Satanás é o Deus deste século, mas ele só pode afligir, como eu disse anteriormente, até onde vai a permissão de Deus, né? Então, apesar dele ser o Deus deste século, nós somos protegidos por Deus. Todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele vive debaixo do governo de Jesus, né? Deus ele permite acontecer várias coisas na vida do cristão de sofrimento, mas Deus está no controle. Satanás ele não pode fazer nenhum mal, a não ser que esse mal ou essa circunstância seja permitida por Deus. Então Deus ele promete na sua palavra que ele não permitirá sermos tentados além do que podemos suportar. Como eu disse, em 1 Coríntios 10:13 diz que a nossa tentação é humana, né? E nós conseguimos suportar. Deus vai nos dar o escape.
Então, 2. Nós temos também de Deus a promessa que Ele converterá em bem todos os sofrimentos e perseguições daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Lá em Romanos 8:28 diz assim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Então, tudo o que acontece na vida do cristão contribui para o bem, para o nosso bem, né? José, ele verificou essa verdade lá em Gênesis 50:20, né? Ele vê que de fato Deus, ele guardou a vida dele, protegeu para que transformou aquele mal que foi feito anteriormente em bem para glorificar o nome do Senhor. E o autor aos Hebreus, ele demonstra como Deus usa os tempos de aperto da nossa vida para o nosso próprio crescimento, né? Em Hebreus 12:5 diz que, se eu não estiver enganado, é a passagem que fala da correção, mas também traz esse mesmo pensamento, né? Então, número 3 aqui, além disso, Deus ele promete que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco pelo vale da sombra da morte. Então, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não estaremos sós nesse vale, nessa situação. Então, agora para finalizar, né, já está meia hora aí falando, vitória sobre o sofrimento pessoal. Vitória sobre o sofrimento pessoal. Se você está sobre provações e aflições, então, o que deve fazer para triunfar? Ele traz aqui, primeiro, examinar as razões, né? E cada uma dessas razões aqui que eu falei, das sete razões, sempre eu falei que era nosso dever. Então nós temos que fazer algo, né? Então, qual é o motivo do seu sofrimento? É porque você pecou? É provação de Deus? Né? Não, eu estou sofrendo porque eu tenho a mente de Cristo. Né? Eu vou orar, vou pedir a Deus então para que essas pessoas, né, sejam salvas. É ataque satânico? Então confie em Deus que vai passar. O choro, né, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então é importante que você creia que Deus se importa sobremaneira com você, independente da severidade das circunstâncias. Deus ele está no controle, ele importa comigo, ele importa com você. O sofrimento nunca deve fazer você concluir que Deus não lhe ama, nem rejeitá-lo como seu Senhor e Salvador. Então o sofrimento não deve fazer o efeito contrário do que deve ser. Né? Tem gente que fala, mas eu estou sofrendo, Deus não me ama. Não é pelo contrário, Deus permite a luta vir para você se aproximar dele. Né? Para que o cristão ele possa, tem um ditado aí que diz, aquele que não vem pelo amor vem pela dor. Nem todos. Né? Tem muitas pessoas que morrem na desobediência. Aí tem um ditado que diz assim, né? É muito comum no meio evangélico, quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Se ele não quiser fazer, Deus permite ele morrer sem viver a perfeita vontade de Deus. Porque tem duas vontades de Deus, a permissiva e a perfeita vontade. A perfeita vontade de Deus só é feita na vida daquele que entrega a Cristo e deixa, né? Procura viver uma vida santificada na presença de Deus. Mas aqueles que não se entregam a Cristo, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os seres humanos se arrependam e sejam salvos, mas não serão. Muitos deles vão passar por sofrimento, mas estão cegos espiritualmente, não vão voltar, não vão conseguir vencer o pecado e automaticamente não vai viver aquilo que Deus sonhou para ele. Então esse negócio de quem tem promessa de Deus não morre, Deus te fez promessa, a promessa é condicionada à sua obediência a Deus, à sua permanência na presença de Deus. Até estava estudando hoje a palavra, Deus me faz recordar aqui, Deus tinha falado para Eli, o sacerdote Eli, que a descendência dele permaneceria. Deus fala, peraí, vou fazer uma retratação. Não, ninguém da sua linhagem vai permanecer. Vou matar tudo. Por quê? Porque eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Você não teve? Tchau. Vou pôr Samuel no seu lugar e você vai morrer e seus filhos vão morrer no mesmo dia. O Finés morreu. Então, assim, isso é muito perigoso. A gente falar,
uma vez salvo, sempre salvo. Não. Se a pessoa não permanecer na presença de Deus, tchau, né? Não vem querer falar que quem tem promessa de Deus não morre. Vai nessa. Então vai brincando. Para finalizar aqui, né? Recorra a Deus em oração sincera, busque a sua face, espere nele, até que liberte você da sua aflição. Então é importante ter uma oração sincera, né? Falando, Deus, olha a situação que eu tô, né? Difícil, eu não sei como que eu devo fazer, mas eu sei que o Senhor é poderoso e pode então me livrar da aflição, do perigo. Confie que Deus lhe dará graça para suportar a aflição até chegar o livramento, como diz lá em 1 Coríntios 10:13, né? Deus vai dar o escape. Fica firme, confia no Senhor. Convém lembrar de que sempre somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37 diz, né? Que nós somos mais do que vencedores, e como eu já citei, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E automaticamente aquele que permanecer em Cristo, ele vai conseguir suportar as aflições e vencer também pela graça de Jesus. Então a fé cristã, ela não consiste na remoção de fraquezas e sofrimento, mas na manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Quando o apóstolo Paulo fala lá, olha, que Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza, ele diz que enquanto eu estou fraco, né, eu sou forte. Então Deus ele permite o ser humano estar fragilizado na fraqueza, mas Deus manifesta o poder dele, mostrando que nós somos eternamente dependentes de Deus. Leia a palavra de Deus, principalmente os salmos, né, de conforto. Aí nós temos Salmo 11, Salmo 16, Salmo 23, 27, Salmo 40, são canções, né? Salmo 46, Salmo 61, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 125, Salmo 138, vamos lá. Vou estudar um por um aqui, mais 2 horas, né? Misericórdia. Busque revelação e discernimento da parte de Deus, referente à sua situação específica. Então, busque o discernimento de Deus. O que o Espírito Santo te orienta? O que Deus está te falando nesse sofrimento e o que Ele quer que você faça. Então, através da oração e as Escrituras e a iluminação dada pelo Espírito Santo, né? Ou então até conversar com um cristão espiritual, com um crente, com um santo homem de Deus, né? Com um pastor, com um obreiro, que ele vai te orientar de forma espiritual, né? Não é com um filho de Belial, não, né? Senão, não é com esses que não tem experiência com Deus, não. Você tem que se orientar com pessoas que realmente são verdadeiros cristãos. Se o seu sofrimento é de natureza física, então tem um estudo aqui que fala da cura divina. Talvez eu possa gravar um vídeo sobre ele algum dia, né? Mas existem alguns que precisam da cura de Deus. Então aí tem que buscar e pedir, né, a Deus que cure. Também tem várias formas. As pessoas ficam doentes às vezes por demônio, às vezes por questões biológicas, né? Isso aí, às vezes Deus cura alguns, outros não. Então, para finalizar, no sofrimento, lembre-se da predição de Cristo de que você terá aflições na vida como crente, né? Como lá eu já citei 2 vezes, João 16:33. E aguarde com alegria aquele ditoso tempo quando Deus, Apocalipse 21:4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Então, foi demoradíssimo, né? Mas é um estudo profundo sobre sofrimento. Então, são vários os motivos que o cristão sofre, né? Mas Deus não o abandonou. E é importante que o cristão esteja firme em Cristo Jesus, entenda o motivo do sofrimento e continue glorificando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus vai dar força para suportar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Soberano e amantíssimo Deus, eu agradeço ao Senhor pela gravação de mais esse vídeo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida dessa pessoa, derramando o teu poder, fazendo com que essa pessoa possa aprender a tua palavra cada vez mais e estar mais próximo de ti. Em nome de Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.